Beleza, então vamos lá. Esse aqui é o site um dos sites que eu mais gosto de pegar, ele tem bastante informação. E o assunto de hoje, basicamente, é o MOVE, Movimento Uniformemente Variado. Qual é a regra principal dele? Tem que haver mudança de velocidade, ou em física, variação de velocidade, nos mesmos intervalos de tempo. O que isso quer dizer? Quanto mais o tempo anda, mais rápido você vai, ou mais devagar você vai, tecnicamente. Então, na prática, o move tem aceleração. Então, o primeiro cálculo de move que a gente tem que fazer, se a questão não der isso para a gente, é o Azinho, ou aceleração média, né, como costumamos chamar. E a aceleração média é o quê? Variação da velocidade pela variação do tempo, que também é chamado de intervalo de tempo, tá? Então, primeira coisa, o que é ΔV? É velocidade final menos velocidade inicial, como está escrito aqui, ó. Tudo que tem zero em física é inicial. E ΔT é tempo final menos tempo inicial. Então, o primeiro cálculo de move é esse daqui. E a gente só utiliza esse cálculo quando a questão não dá para a gente a aceleração. Tem que usar a aceleração? Tem. Por quê? Porque sem aceleração, a velocidade não vai aumentar nem diminuir. Vai permanecer a mesma. E aí a gente vai regredir para onde? Para o movimento uniforme. Isso não vai acontecer. Não pode acontecer, na verdade. Bom, tirando isso, a partir dessa fórmula aqui, a gente pode tirar a primeira fórmula oficial do MOVE, que é a função horária das velocidades. Então, só quando tiver velocidade. Velocidade final. Esse VT é porque a gente está colocando na forma de função. Velocidade em função do tempo. O que isso quer dizer em português? Que a velocidade depende do tempo. Então, conforme o tempo for passando, a velocidade vai aumentando ou diminuindo. A depender de quem? Da aceleração. Se a aceleração tiver sinal positivo, mais 1, mais 2, mais qualquer valor, a velocidade vai aumentando conforme o tempo passa. Lembrando que o tempo é sempre positivo, tá? E se a aceleração for negativa, a velocidade menos 1, menos 3, menos 10, mas se for valor negativo, a velocidade ela vai diminuindo ao longo do tempo. O que é sempre constante? A velocidade inicial, tipo, comecei minha corrida com 2 metros por segundo. Todo movimento começa de algum lugar e a aceleração é sempre constante. Ou seja, depois que você acha a aceleração, ela vai permanecer a mesma o move inteiro, enquanto tiver move, obviamente. Beleza. Então, V ou VT, velocidade final, V0 é inicial, A é a aceleração e T é o tempo. Beleza. Isso se eu focar nas velocidades. Se eu quiser saber as posições, eu vou para a função horária das posições. Tá? Função horária por quê? Porque depende do tempo. Toda vez que falar de função horária, o tempo é uma das letras principais. E aqui está S de T, porque a posição final depende de quanto tempo se passou. Então, aqui eu tenho S0, que é o espaço inicial, ST, que é o espaço final, ou seja, depende de quanto tempo se passou. V0 é a velocidade inicial e T é o tempo que vai ser gasto para se poder transcorrer o movimento. E o A é a aceleração. Repara que essa fórmula aqui é a mais completa em termos de letra. Eu tenho posição, eu tenho velocidade inicial, tenho tempo e tenho aceleração. Então, se eu precisar calcular posição ou deslocamento, essa fórmula aqui é bastante útil. Na primeira fórmula, você vai perceber que eu não tenho posição. Então, eu só posso usar essa primeira fórmula aqui quando eu não estiver interessado em calcular ΔS ou posição final. Tá? E essa segunda fórmula aqui é justamente o meu interesse.
Quero saber a posição final depois de um certo tempo transcorrido. Outra pergunta. E se não tiver o azinho na hora que o problema for me dar as informações? Então, a primeira conta que você vai fazer é essa aqui. ΔV sobre ΔT. Eu tenho o azinho. Aí você vai ver qual das três fórmulas, tem uma terceira aqui embaixo, você vai utilizar. Tá? Vamos lá. Beleza. Então, na primeira fórmula, eu não preciso utilizar posições. Na segunda fórmula, eu utilizo todos os tipos de informação. Posição, velocidade, tempo e aceleração. Na equação de Torricelli, que é essa terceira aqui, a gente utiliza quando? Quando não for necessário utilizar o tempo. Repara no seguinte, aqui a gente tem velocidade final ao quadrado, aqui a gente tem velocidade inicial ao quadrado, mais 2A ΔS, ou seja, o dobro da aceleração vezes o ΔS. ΔS é a variação da posição, também chamada de deslocamento. E o ΔS é S menos S0, tá? Então, do MOVE, o que eu posso resumir para você é isso aqui, ó. Tem 4 fórmulas principais. Não sei se eu acho que você já teve esse formulário, mas aqui é o resuminho, tá? Agora vamos ver alguns exercícios. Aqui tem 3, isso, para a gente poder avaliar. Deve dar tempo de eu falar desses 3, eu vou pegar mais um link para comentar mais alguns com você, beleza? Então, vamos lá. Primeiro exercício. A velocidade em função do tempo de um ponto material em movimento retilíneo uniformemente variado. MOVE tem uma segunda sigla, tá? Que é MRUV. Esse R é de retilíneo, tá? Mas cuidado com o MOVE, tá? Porque tem também movimento circular uniforme e movimento circular uniformemente variado, ou seja, MCU e MCUV, mas não é seu foco agora, não. Vamos lá. Expresse unidades do SI. Pode-se afirmar que no instante t igual a 5 segundos, esse ponto material tem. Bom, a única coisa que eu tenho aqui dizendo é que nós temos um MOVE acontecendo e ele está querendo saber o que acontece no instante t igual a 5 segundos. O exercício é bastante vago, né, de informação. Primeiro, não pode ser a letra A, porque não tem aceleração nula. Nulo quer dizer que é igual a zero, tá? Então, essa primeira aqui já me complica. E outra coisa, aqui tá faltando uma informação de que função está acontecendo. Velocidade nula, e daí em diante não se movimenta mais? Normalmente não. Normalmente a velocidade depende do problema. Bom, o problema aqui é que eu não tenho faltou essa informação aqui, a posição inicial. Exemplo, aqui é V0. Esse problema aqui está com falta de informação. Aqui, ó. Esse 50 menos 10t significa o quê? Que eu tenho 50 metros por segundo de velocidade e o menos 10 é a aceleração. Essa aqui eu não teria como fazer, não. Sem essa informação, sem isso daqui é impossível. De qualquer maneira, para a velocidade ser igual a zero, a aceleração teria que ser menos 10. E o tempo para isso acontecer seria realmente 5 segundos. Por quê? Porque para fazer velocidade igual a zero, eu tenho 50 metros por segundo de início. Para eu fazer velocidade igual a zero, eu tenho que ter menos 50. Menos 50 é menos 10 vezes 5. Mas, mesmo assim, essa questão não teria como ser finalizada. Ficou faltando essa informação aqui, ó, de cima. Mas, enfim, vai ser a letra C por causa disso. Para a velocidade C igual a zero, o tempo teria que ser de 5 segundos, já que a aceleração é menos 10. Depois tem que procurar mais alguns.
Aqui nem precisava fazer a conta tecnicamente, porque a própria função aqui já é menos 10. Ó. Esse menos 10 já é aceleração. Ó, V0 primeiro, mais ou menos AT. Então, não teria muito motivo para alarde, não. Desde que eu tivesse essa informação aqui, dos 50 menos 10t. Exercício 2. O movimento retilíneo de um corpo é descrito pela equação V é igual a 10 menos 2t. Ó, aqui eu já tenho a fórmula, já tenho a função. Tá? Aqui eu posso tirar algumas informações. Em que V é a velocidade em metros por segundo e t é o tempo em segundos. Durante os primeiros 5 segundos, qual é a distância percorrida por ele em metros? Aqui, nós temos uma situação importante. Qual? Aqui eu tenho uma fórmula e ele está perguntando distância. Distância não se encontra nessa fórmula aqui. Aqui é só velocidade. Então, o que vai ser feito? Tecnicamente, eu vou ter que utilizar uma fórmula para pegar informações para acharem outra. Primeira informação que essa fórmula aqui nos dá é a fórmula das velocidades, que é essa aqui de cima. Perdão, essa aqui primeiro. Então, aqui eu tenho V, essa primeira informação é o V0, e essa segunda informação é a aceleração. Então, se for para o número 2, a velocidade inicial vale 10 metros por segundo, e a aceleração é negativa. A aceleração vale menos 2 metros por segundo ao quadrado. Então, o A vale menos 2. Se eu quero a distância, e o tempo, no caso aqui, vai valer 5, que o texto me deu. Qual é a fórmula que eu vejo distância? Eu tenho duas opções. Eu posso calcular via Torricelli, só que Torricelli não depende do tempo. Aí, no caso, eu precisaria calcular a velocidade final para fazer isso. Aí eu teria V final, V inicial, o A, e ficaria faltando o ΔS. De qualquer maneira, eu teria que fazer duas contas. Primeira conta, achar o valor final de V, e eu posso fazer isso multiplicando o T por 5, para poder fazer, e depois usar Torricelli. Segunda opção é utilizar essa daqui, ó. Só que em vez de ST e S0, eu teria que colocar ΔS aqui. Porque eu tenho velocidade inicial, tenho aceleração e tenho tempo. Então, eu tenho duas opções. Deixa eu ver o que o artigo utilizou, porque... Perfeito, ele vai fazer exatamente meu primeiro cálculo, que eu acho mais fácil. O que a questão fez? Calculou a velocidade final utilizando essa expressão aqui. V é igual a 10 menos 2t. Se eu tenho 5 segundos, vou substituir o t por 5. Então, vai ficar menos 2 vezes 5 menos 10, e 10 menos 10 dá 0. Quer dizer que a velocidade final é 0. O que isso significa? Que o móvel parou. Quer dizer que e isso é coerente, tá? Porque a aceleração é negativa. Nem precisava fazer essa conta aqui. Por quê? Porque nessa fórmula aqui, quem multiplica o tempo é a aceleração. Então, a aceleração vale menos 2. O que isso significa? Que você vai perder 2 metros por segundo a cada segundo que passar. A aceleração significa o quê? O quanto de velocidade você está ganhando, se for positivo, ou você está perdendo por segundo, se for negativo. Então, isso quer dizer que a cada 1 segundo, minha velocidade está diminuindo em 2. Se a velocidade inicial é 10, quer dizer, então, que a cada 1 segundo eu vou perder 2 de velocidade. Então, depois de 1 segundo, eu tenho 8, depois 6, depois 4, e assim por diante. Como foram 5 segundos, o carro parou, digamos assim. Eu posso pular essa conta aqui, porque o A já é menos 2 da própria fórmula, e aí eu vou aplicar na equação de Torricelli. Por que essa equação é legal? Porque aqui eu já tenho o ΔS pronto, já tenho deslocamento, ou distância. Serve para um, serve para outro.
E aí, vou substituir. Primeiro, v ao quadrado, que é a velocidade final ao quadrado. Acabei de achar, que é 0. V0 ao quadrado é a velocidade inicial ao quadrado, ou seja, 10 ao quadrado, mais 2 da fórmula, vezes o A, que é menos 2, vezes ΔS. Bom, 0 ao quadrado é 0, 10 ao quadrado é 10 vezes 10, 100. 2 vezes menos 2 são menos 4. Então, aqui a gente vai ter 100 igual a menos 4 ΔS. Quem que é a minha letra? ΔS. Então, eu vou transferir minha letra para a esquerda. Foi o que o problema fez aqui. Então, ΔS ele sai da direita para a esquerda. Se ele estava negativo, passa positivo. O 100 é só um número, já está na direita. Se eu tenho 4 ΔS igual a 100, é a mesma coisa que 4x igual a 100. Então, esse 4 está multiplicando, passa dividindo. Então, até parar, o móvel vai percorrer 25 metros. Esse aqui foi um pouquinho mais complicado porque precisou fazer 2 cálculos. No Move, muitas vezes, você vai precisar fazer mais de uma conta, tá? A única conta que eu não pediria para você fazer seria essa do meio. Ó. Por quê? Porque o A eu já tenho. O Azinho está aqui. Ó. Não precisa calcular o A de novo. Só calcula o A se você não tiver. Bom, essa foi a 2. Vamos para a terceira. Eu vou clicar depois nesse link aqui, tá? Porque o foco de hoje é o Move, tá? Então, eu vou separar mais alguns aqui para dar uma olhadinha. Terceiro, a função da velocidade em relação ao tempo de um ponto material em trajetória retilínea no SI é V final é igual a 5 menos 2t. Estranho, não é igual ao primeiro, não é igual ao anterior. Não, era 10. Tá. O que isso aqui significa, Rebeca? Velocidade final, não sei. A velocidade inicial vale 5. 5 metros por segundo. E aqui eu tenho menos 2t, ou menos 2,0, né? Dá no mesmo. O que isso quer dizer? Quer dizer que a aceleração é negativa de novo. Quer dizer que a cada 1 segundo, a velocidade diminui em 2. Por meio dela, pode-se afirmar que no instante t igual a 4 segundos, então aqui se eu tiver que substituir a velocidade, o tempo não vai ser por 2, vai ser por 4. Qual vai ser a velocidade desse módulo? Perdão. A velocidade desse ponto material tem módulo. Módulo significa só o valor numérico, tá? Ignorando o sinal. Primeiro, na minha opinião, mesmo que eu não tenha o valor de cabeça, a velocidade final vai ter o sentido contrário da velocidade inicial. Por quê? Porque é o seguinte, como aqui a aceleração é negativa e a velocidade inicial é positiva, quer dizer que o móvel ele vai largar com 5 metros por segundo e vai perder velocidade até chegar em 0. E isso vai levar, se eu não me engano, 2,5 segundos, que eu teria que dividir esses dois valores aqui. Estaria 2,5, isso. Como aqui eu tenho 4 segundos, quer dizer que, além do carro parar, ele vai dar meia... O que significa velocidade negativa? Ele vai parar, dar meia volta e ir no sentido contrário do referencial. É isso que significa. Então, tecnicamente, como ele tem mais tempo do que o necessário para parar, ele vai dar meia volta. Só me resta descobrir qual é o valor negativo que vai ficar a minha velocidade. É o que eu vou fazer agora. Então, eu vou ter 5 menos 2t, o tempo vale 4. 2 vezes 4 são 8, mas como eu tenho mais vezes menos dá menos, eu tenho 5 menos 8. Então, a velocidade final é menos 3. O que isso significa? Que o carro parou, voltou e ainda está nessa velocidade aqui, ao contrário do referencial. Tá? Bom, como você percebeu, a velocidade deu negativa, como eu tinha comentado. A velocidade inicial é positiva.
Então, ó, a velocidade denota o sentido oposto da velocidade inicial, ou seja, velocidade inicial para frente, velocidade final para trás. E o módulo, no caso, é o valor ignorando o sinal. O módulo de -3 é 3. E ignorando o sentido, perdão, e sentido oposto da velocidade inicial. Vamos lá, então. Queda livre é o seguinte, é um tipo de movimento que ocorre quando o corpo está sob influência de uma força. Ou seja, alguma força vai atuar sobre um corpo, qualquer corpo. O corpo ele tem que ser abandonado, ou seja, eu não vou jogar ele para baixo. Eu vou pegar simplesmente o corpo e abandonar, largar. Exemplo, bolinha de papel. Se eu largar a bolinha de papel, ela cai. Se eu largar uma caneta, ela cai. Eu não preciso jogar para baixo. A própria gravidade, ó, vai fazer o favor de jogar o corpo para baixo. Beleza? Então, vamos lá. Então, próximo da superfície terrestre, a queda livre estará sob influência da gravidade, considerando desprezível a resistência do ar, ou no vácuo. Ou seja, toda vez que a gente calcular a queda livre, o probleminha vai dizer que a resistência do ar está sendo ignorada. Mas por que isso? Porque o ar ele é feito de matéria, ele é feito de gases. Quando um corpo está descendo, exemplo, alguém vai saltar de paraquedas, tem que contar um certo tempo antes de poder acionar, antes de desembalar o paraquedas. Só que para calcular o tempo certinho de descida, tem que levar em consideração o atrito com o ar. O ar faz resistência contra os corpos, tá? Mas nos nossos cálculos aqui de física, de ensino médio, a gente meio que ignora. Vamos lá. E na queda livre, o movimento é uniformemente acelerado. O que isso quer dizer? Quando você abandona um corpo, ele vai descer, porque a gravidade puxa todos os corpos para baixo. Normal. A gravidade é uma aceleração, só que é uma aceleração especial. Em vez de eu chamar de A, eu vou chamar de G, de gravidade, e o G tem um valor fixo. Eu não preciso calcular o valor de G no planeta Terra, porque ele vale, em média, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Mas nos livros de física, nos deveres de física, a gente não usa muito 9,8, não. A gente utiliza 10, para dar uma facilitada, tá? Mas o valor mais real seria 9,8. O que isso significa? Que a cada 1 segundo que o objeto está caindo, ele está ganhando 10 de velocidade. O que isso quer dizer? Quanto mais tempo o objeto está caindo, ele está caindo cada vez mais rápido. É por isso que aparece para a gente movimento acelerado. Então, na queda livre, o que significa? A gente tem um corpo sendo abandonado, e quando o corpo é abandonado, no momento do abandono, ele não tem velocidade. Primeira coisa importante. Todo corpo que é abandonado, no instante t igual a 0, ligou o cronômetro, no momento que você largou o objeto, ele está sem velocidade. E ele começa a cair quando o tempo começa a andar. O que isso quer dizer? Que na queda livre não temos, no momento do abandono, a velocidade inicial. É por isso que nas fórmulas você não estará vendo V0, nem na primeira, nem na segunda e nem na terceira, que eu já vou comentar com você. Por que isso? Porque estamos levando em consideração o momento do abandono. Ou seja, quando eu largo um objeto, exatamente naquele instante não tem velocidade inicial. Então, vai ter todo o resto. Vai ter gravidade, vai ter tempo, vai ter altura, mas não vai ter velocidade inicial. Ó. Por causa disso aqui. Ó. Ao lançar um corpo para baixo, partindo do repouso, a velocidade inicial é nula. É por isso que eu não vou utilizar V0. Tá?
Algumas adaptações. No lugar de A, você vai falar G, porque a aceleração do move é substituída pela aceleração da gravidade. Sempre. Toda vez que eu falar de movimento vertical, o Azinho vira G. O T continua T e o V continua V. Então, quem mais vai mudar? É o deslocamento. Tá? A altura, o ΔS, você vai substituir por H. Então, no lugar de ΔS, a gente fala altura. No lugar do A, a gente troca por G. A velocidade e o tempo continuam as mesmas coisas. Tá? Agora, o que é o contrário da queda livre? Seria o lançamento vertical para cima. Por quê? Porque aqui é o contrário. Eu estou com o objeto embaixo e eu vou arremessá-lo para cima. Aqui, na queda livre, eu não tenho velocidade inicial, mas eu tenho velocidade final, que é a velocidade quando o corpo bater no chão. Ou simplesmente se chocar contra o solo. Um jeito mais bonitinho, falando fisicamente. Agora, no lançamento para cima, ou lançamento vertical para cima, o que vai acontecer? O objeto está embaixo, ele não vai subir sozinho, porque a gravidade já está puxando para baixo. Você vai pegar o objeto e vai arremessar de baixo para cima. Você é obrigada, você e qualquer um, é obrigado a fazer força para subir um objeto de baixo para cima. Quando o objeto começar a subir, ele vai ter um movimento retardado. O que é um movimento retardado? Quanto mais ele se mover, mais devagar ele vai se mover. Por quê? Porque a gravidade vai puxar para baixo, sempre, e o objeto está subindo contrário à gravidade. Então, ele vai subindo cada vez mais devagar, até chegar na altura máxima. Na altura máxima, a velocidade dele é zero. Então, temos uma inversão. Na queda livre, ele já começa na altura máxima, sem velocidade, e vai descendo até bater no chão com uma velocidade absurda. No lançamento para cima, o corpo já sai em velocidade, eu tenho velocidade inicial, e quando ele chega na altura máxima, ele está sem velocidade. Então, o lançamento para cima é o oposto da queda livre, tá? Só para fazer um paralelo entre os dois. Agora vamos para as fórmulas, que é o mais importante. Cálculo da velocidade da queda livre. V é igual a G vezes T. Se eu levar em consideração o momento do abandono, para eu calcular a velocidade que o corpo vai bater, eu preciso de quê? Normalmente, eu preciso do tempo. Quanto tempo levou para o corpo cair? 10 segundos? 2 segundos? 5 segundos? Porque o valor de G é o mesmo. Por exemplo, se o G vale 10 e o tempo foi de 10 segundos, eu posso dizer que a velocidade é de 100 metros por segundo. Porque eu vou sempre multiplicar o tempo por 10. Ou, se o problema for um pouquinho Caxias com você, por 9,8. Então, queda livre tem as contas de move, só que bem mais fáceis. Tá? Então, V é a velocidade em metros por segundo, G é a gravidade, que normalmente é 10, e T é o tempo em segundos. Outra informação. Qual é a altura, de qual altura o objeto caiu? Também depende do tempo. Aqui você pode pegar dos espaços. V0 ao quadrado, só que não tem velocidade inicial. Então, vai ficar GT ao quadrado sobre 2. Qual que é a ideia? Para eu saber a altura, basta saber quanto tempo levou. Se levou 10 segundos para cair, de novo 10 segundos, né? Eu vou elevar esse 10 ao quadrado, que são 100. 100 vezes 10 da gravidade são 1.000, e 1.000 dividido por 2 seria 500 metros, por exemplo. Então, a altura é sempre dada em metros. E a altura depende do tempo. Para eu saber de que altura o objeto caiu,
a primeira pergunta que eu faço é, pô, legal, quanto tempo levou para cair? Aí eu substituo o tempo aqui e resolvo. E a equação de Torricelli, bom, ela está aí de novo, só que não tem a velocidade inicial. Então, não vai ter aquele V0 ao quadrado, não. Beleza? Basicamente isso. Então, eu vou ter V ao quadrado igual a 2GH. Então, eu posso saber a velocidade também através da altura. Eu não tenho o tempo que caiu, mas eu sei de que altura o objeto caiu. Por exemplo. Então, eu vou substituir a altura aqui, multiplicar por 2G ou por 20, e depois tirar a raiz quadrada, porque se V ao quadrado é igual a 2GH, para deixar o V sozinho, tem que tirar a raiz quadrada disso tudo aqui. Mas eu vou substituir o G e o H. Então, não é muito difícil, não. Vamos lá. Aí, aqui nós temos dois gráficos, né? Gráfico de posição e gráfico de velocidade. Você repara que eles vão ter dois formatos diferentes. Primeiro gráfico, espaço por tempo. Segundo gráfico, velocidade por tempo. Velocidade por tempo é uma função de primeiro grau. Então, linha reta. Conforme o tempo passa, na queda livre, a velocidade vai aumentando. Então, o gráfico da velocidade da queda livre é sempre assim, ó, sempre subindo, diagonal para cima. Esse gráfico aqui tem t ao quadrado na fórmula dele. Se é t ao quadrado, é uma função do segundo grau. Aí vamos ter uma concavidade para cima, né? Uma curvinha para cima. E a distância também aumenta com o tempo. Esse S pode ser H, né? Que a posição é a mesma coisa que a altura. Então, se o gráfico for de velocidade, diagonal para cima. Se for de altura, curva para cima. Vamos ver alguns deveres aqui rapidinho, de queda livre. Primeiro, considerando que um corpo próximo da Terra seja sujeito à aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, aqui, ó, a gravidade, ó o que eu falei. Na queda livre, a gravidade quase sempre é 10. Tranquilamente. E ele é abandonado. Ó a palavrinha, ó, abandonado. Se ele é abandonado, quer dizer que ele vai entrar em queda livre. Beleza? E ele demora 2 segundos para atingir o chão. Ou seja, temos um tempo de 2 segundos, a gravidade vale 10. De qual altura o corpo sofreu queda livre? Então, vamos usar que fórmula? Ó, GT ao quadrado sobre 2. Essa aqui do meio. Aqui está escrito S, tá? Porque S é posição final. Mas lembrando que na queda livre, posição final é a mesma coisa que altura. Então, é GT ao quadrado sobre 2. O G vale 10, o tempo vale 2. 2 ao quadrado são 4, potência primeiro. 10 vezes 4 são 40, e 40 divididos por 2, 20 metros. Então, um corpo que está em uma altura de 20 metros chega ao chão em 2 segundos. Muito rápido. Então, vai ser letra C. Questão 2. Marta derrubou uma xícara que estava apoiada em um local. Sabendo que o objeto demorou 2 segundos para chegar ao chão, qual é a velocidade adquirida, sabendo que a gravidade vale 10? Aqui é o contrário. Aqui a gente não quer saber a altura, a gente quer saber qual é a velocidade que o corpo chega no chão. E, lembrando, na queda livre, não existe velocidade inicial no momento do abandono. Então, a gente vai utilizar de qual fórmula? Da primeira. V é igual a GT. Por quê? Porque o G eu tenho sempre, que é 10, e o T a questão vai me dar. Se eu tenho tempo e tenho G, só falta multiplicar para achar a velocidade. Se V é igual a GT, e o G vale 10 e o T vale 2, multiplicou 20 metros por segundo. Foi por isso que eu comentei, a queda livre é muito parecido com o move. Se você entender o move um pouquinho, vai entender a queda livre muito melhor. Por quê? Porque ele normalmente não tem uma letra, não tem a velocidade inicial.
Então, facilita bastante. Questão 3 aqui. Vamos lá. Um corpo é abandonado ao solo em queda livre, certo? A uma velocidade de 30 metros por segundo. Opa! Então, aqui nós temos uma pequena, talvez uma pequena diferença. Esse 30 metros por segundo talvez seja a velocidade inicial, embora eu duvide um pouco. Eu vou esperar para ver. Desprezando a resistência do ar e considerando a gravidade igual a 10, quanto tempo durou o movimento? Então, aqui é o contrário. Então, esse corpo, esse 30 metros por segundo deve ser a velocidade final, a velocidade que o corpo bate no chão. E nós temos a gravidade igual a 10. E aí ele quer saber quanto tempo levou. Eu chutaria 3 segundos, mas vamos lá. É exatamente. Aqui. Lembrando, a velocidade ela é 30 metros por segundo. Por que eu deduzi que era a velocidade final? Porque na queda livre, normalmente não tem velocidade inicial. Principalmente se eu medir na hora que o corpo é abandonado. A gravidade vale 10 e o tempo eu quero saber. Então, se eu tenho 10 multiplicando, eu tenho que passar dividindo pela minha letra, né? 3 segundos aqui. E isso encerra basicamente queda livre, de um modo bem geral. Muito bem. Já falamos, então, da queda livre. Queda livre significa o quê? Nós temos um corpo abandonado. Nesse momento, não tem velocidade inicial. E aí, o corpo vai chegar sempre com velocidade final no chão. Só que no lançamento vertical, a primeira diferença. A velocidade inicial não é nula. Ou seja, se eu jogar o corpo para cima ou jogar o corpo para baixo, eu vou arremessar o objeto. Eu não vou abandonar, eu vou arremessar. Se eu arremessar o objeto, eu tenho velocidade inicial. E a gente pode empurrar para cima ou para baixo. Normalmente, para fazer o contraste com a queda livre, a gente considera mais o arremesso para cima, tecnicamente. Outra coisa importante, o tempo que o objeto leva para atingir a altura máxima é o mesmo que o tempo de descida. O que isso significa? Se eu arremessar um objeto para cima e levar 10 segundos para chegar na altura máxima, desprezando a resistência do ar, obviamente, levou 10 segundos para subir, legal, vai levar 10 segundos para descer de novo, sempre. E se tiver alguma diferença, é óbvio que vai ser a resistência do ar que está interferindo. Se eu tirar a resistência do ar, mesma coisa. Bom, vamos às fórmulas. Primeira fórmula. Por que o G está negativo? Primeira pergunta. Porque nós consideramos, de modo geral, o objeto sendo lançado para cima. Por quê? Por conta da questão do lançamento vertical para cima ser um movimento ao contrário da queda livre. Na queda livre, o G é positivo, porque o objeto ele desce de acordo com a gravidade. No lançamento vertical para cima, o corpo sobe e sobe contra a gravidade. Então, é por isso que o Gzinho está negativo. Qual que é a fórmula das velocidades? V é igual a V0 menos GT. Ou seja, tem o V0 do move, e no lugar do A você escreve G e vai ter sempre menos. Só que o G vale 10, né? Então, não vai mudar muita coisa no G, não. E o T é o tempo de subida. Se eu quiser, isso eu tenho um detalhe. Presta atenção nisso aqui. Quando a velocidade final é igual a zero, nós temos a altura máxima. Foi o que eu disse antes. Quando arremessar um objeto para cima, ele vai subir, 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 cada vez mais devagar, até parar. Quando o objeto parar no céu, a velocidade vai ser igual a zero. Nesse momento é a altura máxima.
Aí, como é que eu vou... Aí, outra coisa, como é que eu vou tirar o tempo de subida? Quanto tempo levou para subir? Eu vou ignorar o V final, porque na altura máxima o V final é 0. Se eu quiser saber apenas o tempo de subida, é só dividir a velocidade inicial pela gravidade. Por exemplo, eu arremessei o objeto com 100 metros por segundo. Quanto tempo vai levar? É só dividir por 10. Vai levar 10 segundos. Então, se eu quiser saber o tempo de subida, é só dividir a velocidade inicial por g. A altura no lançamento vertical. Bom, aqui no caso, no lugar de y, você pode colocar h. Mas por que está escrito y? Porque, além do lançamento vertical, existe o lançamento horizontal, que é só no eixo x. Só que ele não está na sua listinha de informações. Então, o que eu vou fazer? No lugar desse y, você coloca h, como a gente fez na queda livre. y0 seria a altura inicial. Por que que aqui tem altura inicial e na queda livre não? Bom, primeiro porque uma das alturas da queda livre é 0. Por que que ela é 0? Porque simplesmente o corpo vai bater no chão. Quando o corpo bate no chão, a altura é 0. Então, não faz sentido ter duas alturas na queda livre. Mas aqui no lançamento vertical pode fazer sentido. Por quê? Porque você pode arremessar o objeto perto do chão ou pode arremessar um objeto tipo uma plataforma. Por exemplo, se eu arremessar um objeto, eu moro no segundo andar de um prédio. Cada andar tem mais ou menos 3 metros de altura. Se eu contar com o térreo, eu vou estar com 9 metros de altura em relação ao chão aqui do meu condomínio. Aí eu pego um objeto da minha janela e arremesso ele para cima. A minha altura inicial não vai ser 0. Eu estou lançando de 9 metros de distância para o chão. Então, cuidado com isso, tá? Se o problema não te der duas alturas, ou não te der a altura inicial, considere 0, tá? Mas não quer dizer que é sempre assim. Beleza? Na queda livre só tem uma altura. Aqui tem duas. A altura inicial e a altura final, que é y, ou h. Você pode chamar de aqui de h e aqui de h0. V0y vezes t menos gt ao quadrado sobre 2, que é aquela história do S igual a S0 mais V0t mais a t ao quadrado sobre 2. Mas qual é a adaptação que está rolando aqui? Aqui pode ser h e h0, são as alturas. V0y, por quê? Porque a velocidade só no eixo y. Quando eu estudo lançamento vertical, eu só vou verificar a velocidade para cima e para baixo. Quando a velocidade só é medida para cima e para baixo, ela recebe o nome de velocidade vertical, tá? Quando a velocidade vai para frente e para trás, ela recebe o nome de velocidade horizontal, tá bom? É por isso que tem esse y. Mas se você não quiser levar nenhum dos y em consideração, chama y de h, só aqui de v0, e no caso o g está substituindo o a. E esse menos é porque o g é negativo, quando o corpo está subindo. E aqui eu vou ter a equação de Torricelli. Como é que ela vai ser? V ao quadrado igual a V0 ao quadrado menos 2GH, ou menos 2G delta H. Se eu tiver duas alturas, você vai diminuir. E se você tiver só uma altura, vai ficar 2GH mesmo. Tá? Então, vamos lá. Só uma dica, mais uma dica aqui. Quando o G tem sinal negativo, é lançamento vertical para cima, contra a gravidade. Eudes, tem como o G ficar positivo com as mesmas fórmulas? Tem. Se a questão falar que o lançamento for para baixo, né, você vai repetir essas mesmas fórmulas, só que com G positivo. Só que na maioria das vezes o lançamento vertical para cima. Bom, eu vou comentar esses exercícios aqui, tá? E a gente vai, né, finalizar para hoje. Primeiro exercício. Um objeto de 2 kg cai de uma certa altura em relação ao chão.
levando meio segundo para atingi-lo. Então, o tempo é de meio segundo. Desconsiderando-se efeito das forças dissipativas. Caso um objeto de 4 kg fosse solto na mesma altura, qual seria o tempo de queda? Tranquilo, meio segundo também. Qual que é a ideia aqui? A ideia aqui é o seguinte, não temos forças dissipativas. O objeto ele está com 2 quilos e vai levar meio segundo para cair. Toda vez que o que é força dissipativa? Leia-se atrito com ar. Se dois corpos caem da mesma altura e não têm forças dissipativas, mesmo que eles tenham pesos diferentes, eles vão cair ao mesmo tempo. Sempre ao mesmo tempo. Desde que não haja força dissipativa e desde que eles caiam da mesma altura. Dentro de queda livre ou de lançamento vertical, o que determina quanto tempo leva para subir ou quanto tempo leva para cair, nesse caso, é o tempo e a altura. Tá? Então, se a altura for a mesma, o tempo é o mesmo. Sempre. Desde que não haja forças dissipativas e não importa quanto pesem os objetos. Então, é meio segundo aqui. Que é questão teórica, né? No caso. 2. Um tijolo é lançado para cima. Lançou para cima, já sabe que é lançamento vertical para cima. Com velocidade inicial. Outra coisa importante. Se um objeto for arremessado para cima, tem que ter velocidade inicial. Se não tiver, é zoeira, né, de plantão. Fala sério. Desconsiderando, e vai sempre desconsiderar a resistência do ar, isso aqui vai aparecer nos exercícios, determine a altura máxima. Então, vamos lá. Vamos ver a altura máxima. A altura máxima, no caso aqui, é y, né? Y0 é a altura inicial. Repara que o corpo aqui não falou de altura inicial. Quer dizer que esse corpo está sendo lançado próximo do chão, ou do chão mesmo, praticamente. Então, eu só tenho uma altura, a altura máxima. Aqui, no caso, não me deu o tempo. Se eu tenho move, queda livre, lançamento vertical sem tempo, por que eu estou falando sem tempo? Não me deu o tempo e nem pediu o tempo. Então, eu vou usar Torricelli. Qual que é o Torricelli de lançamento vertical? V ao quadrado igual a V0 ao quadrado menos 2GH, ou menos 2GY. Por que esse Y0 é igual a zero? Simples, porque não tem altura inicial. Eu posso esquecer isso aqui. Velocidade final. Se o corpo está sendo lançado de baixo para cima, na altura máxima não tem velocidade final. Então, é zero. A velocidade inicial é 10, e 10 ao quadrado são 100. Vai aparecer um 100 aqui. E eu vou ter menos 2 vezes 10 vezes y. Vai ficar menos 20y, e esse menos 20y tem que passar para o lado esquerdo, porque virou uma equação de primeiro grau. Número para um lado, letra para o outro. Então, esse menos 20 vai virar mais 20. Para deixar o h sozinho, eu tenho que passar o 20 dividindo. Então, vai ficar 100 divididos por 20, 5 metros. Caso você tenha percebido, é move o tempo todo. Vamos lá. Mais uma aqui para a gente fechar. Quando solto no vácuo, um objeto chega ao chão após 1,5 segundos. Ó, quando é que eu sei que é queda livre? Quando é que eu sei que é lançamento vertical? Lançamento vertical, o corpo ele é arremessado, normalmente para cima. Quando o corpo é abandonado, ou nesse caso aqui, o corpo é solto, abandonado ou solto, queda livre, tá? Aí nós temos o objeto que chega ao chão em 1,5 segundos. E a gravidade vale 10. Qual é a altura que esse objeto foi solto? Vamos ver.
Quem é a altura na queda livre? GT ao quadrado sobre 2. O G vale 10. O tempo de queda foi 1,5 segundos sobre 2. 1,5 segundos é 1,5, né? Então, aqui no caso, o que você vai fazer? Vai fazer 1,5 ao quadrado, que é 1,5 vezes 1,5. Vai dar 2,25 isso aqui. Espera aí. 1,5. Aí você vai multiplicar por 10 e vai dividir por 2. Então, para o objeto demorar 1,5 segundos para cair, ele caiu de uma altura de pouco mais de 11 metros. E é isso aí.